Você está prestes a mergulhar em segredos ocultos, arquivos secretos, fatos inexplicáveis e revelações que foram escondidas da humanidade por décadas. Se você é apaixonado por conspirações, fenômenos sobrenaturais, tecnologia alienígena e mistérios que a ciência não consegue explicar, este canal é o seu novo refúgio. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma investigação profunda. Vazamentos inéditos e histórias reais que vão desafiar tudo o que você acredita sobre a realidade. Aqui, a verdade vem à tona. Eles existem e nós vamos provar. Durante décadas, documentos confidenciais estiveram trancadas a 7 chaves em cofres do governo, protegidos por camadas de silêncio, ameaças e desinformação. Mas agora, eles começaram a vazar. E o que revelam é simplesmente inacreditável. Não são teorias, não são suposições, são fatos. Fatos que foram ocultados do público com medo de uma reação em massa. Em 2017, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu publicamente a existência de um programa secreto chamado RTP Programa, avançado de identificação de ameaças aeroespaciais. Ele investigava objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, capturados por pilotos de elite da Marinha dos Estados Unidos da América. Vídeos foram divulgados oficialmente, mostrando objetos se movendo em velocidades impossíveis, sem propulsão visível, desafiando todas as leis da física conhecidas, e o mais assustador, os pilotos relatavam que esses objetos interagiam com eles, como se estivessem testando os limites humanos. Mas não para por aí. Arquivos desclassificados da Polícia Federal Norte-Americana e da CIA revelam documentos com descrições detalhadas de encontros próximos com entidades desconhecidas, em locais remotos como o deserto de Nevada, a floresta do Alasca e até mesmo bases subterrâneas, que supostamente estariam operando de forma autônoma, fora da jurisdição oficial. Muitos desses arquivos vêm com partes severamente riscadas, censuradas, mas com uma constante em comum: tecnologia de origem não humana. No Brasil, o caso Varginha, de 1996, teve uma virada surpreendente. Documentos militares revelados anos depois confirmaram a presença de tropas na cidade, movimentações anormais e ordens diretas de silêncio. Testemunhas civis foram silenciadas, mas algumas quebraram pacto com o tempo, afirmando que seres de olhos vermelhos foram capturados e levados para fora do país por agentes internacionais. Outro caso emblemático é o incidente de Rendlesham, na Inglaterra. Em 1980, soldados da Força Aérea Real relataram um objeto pousado em uma floresta próxima à base militar. Tocaram o objeto, anotaram símbolos estranhos, e um deles, anos depois, revelou ter recebido mensagens telepáticas com sequências binárias que, quando decodificadas, traziam coordenadas de locais históricos importantes e a seguinte frase: exploração continua para avanço da humanidade. Agora, em 2025, arquivos antes selados pelo Arquivo Nacional americano começaram a ser liberados em pequenos blocos, entre eles, relatos de interações secretas entre governos e supostas inteligências não humanas. Um dos documentos menciona reuniões em locais como o Ártico e a Ilha de Páscoa, com segurança máxima e ausência total de registros oficiais. Amancal, uma tecnologia de transposição de matéria, entregue aos humanos por seres que teriam vindo de um setor não catalogado do espaço-tempo. Essas revelações abalam tudo o que sabíamos. Desde os primórdios da Guerra Fria, o verdadeiro conflito pode não ter sido apenas entre nações, mas entre espécies. Muitos ex-agentes afirmam que o controle da narrativa sempre foi prioridade, e quem falasse demais sumia. Assim como ocorreu com o caso de Paul Bennewitz, que foi internado após afirmar ter interceptado sinais de origem extraterrestre vindos de bases subterrâneas no Novo México. O que antes era tratado como ficção científica, hoje entra nos arquivos oficiais da história. As perguntas não são mais: será que estamos sozinhos? Mas sim, por que esconderam isso de nós por tanto tempo? E o que ainda está trancado nos arquivos secretos que ainda não foram revelados? Se tudo isso que foi liberado já é tão impactante, imagine o que ainda está por vir. E conforme novos documentos vêm à tona,
mais nomes começam a se repetir em meio aos relatórios secretos Area 51. Termos antes considerados apenas parte da cultura conspiratória, agora aparecem carimbados com selo oficial. O que antes era negado com veemência passou a ser admitido com frases calculadas como "não podemos confirmar, nem negar". Mas para muitos, isso já é uma confirmação suficiente. A Área 51, por exemplo, foi negada pelo governo norte-americano durante décadas, até que finalmente, em 2013, a CIA admitia sua existência por meio de documentos desclassificados. Mas o que realmente acontece lá dentro ainda é envolto em mistério. Alguns desses documentos sugerem que testes com aeronaves de engenharia inversa foram feitos com material recuperado de acidentes não convencionais. Os termos não terrestre, entidade biológica recuperada e tecnologia não humana aparecem repetidamente em arquivos liberados, sempre com trechos censurados ou códigos que só agentes do alto escalão compreendem. E não é só nos Estados Unidos. A Rússia, durante a era soviética, tinha o que chamavam de Projeto Sética, que investigava fenômenos aéreos anômalos com fins militares. O próprio KGB manteve relatórios sobre aparições em instalações nucleares, especialmente em Chernobyl antes da tragédia. Há quem diga que o colapso da usina foi precedido por alertas estranhos, luzes, sons e mensagens captadas por rádios militares e ignoradas pelos oficiais. Coincidência ou interferência? Na América do Sul, além de Varginha, outros eventos marcaram a região. O caso Operação Prato, no Pará, é um dos mais assustadores. Militares da Força Aérea Brasileira foram enviados para investigar objetos luminosos que atacavam moradores de pequenas vilas com feixes de luz que deixavam marcas e causavam desmaios. O relatório do comandante Irangê Holanda, liberado anos após sua morte misteriosa, fala em encontros com seres flutuantes e naves silenciosas com movimentação instantânea. Ele declarou em vídeo que houve contato e pouco tempo depois foi encontrado morto em circunstâncias nunca esclarecidas. Mas talvez o aspecto mais arrepiante de todos esses arquivos revelados seja a constante menção à interferência genética. Há relatórios científicos internos que mencionam tecidos biológicos analisados em laboratórios sigilosos, com DNA incompatível com qualquer espécie terrestre conhecida. Alguns arquivos falam em experimentos híbridos e até em cooperação interespécies para avanços científicos secretos, mantidos longe dos olhos da população. O próprio Pentágono já foi pressionado por senadores para explicar o conteúdo desses arquivos. E a resposta foi: não temos autonomia para discutir certos níveis de informação. E o que dizer da revelação de que alguns satélites de espionagem capturaram imagens de estruturas gigantescas no lado oculto da Lua, formações simétricas com ângulos perfeitos que não podem ser naturais? Essas imagens, ao que tudo indica, foram ocultadas sob alegações de segurança nacional. Um dos documentos mais recentes fala de um complexo artificial enterrado sob a superfície marciana, revelado por sondas com dados ainda não liberados ao público. A pergunta que ecoa no silêncio é: eles já estão entre nós? Alguns arquivos fazem referência a indivíduos com comportamentos não humanos, observados em altos cargos, agindo discretamente e com acesso irrestrito a informações militares. Estariam vivendo infiltrados, observando, influenciando. Alguns acreditam que esses arquivos são apenas a ponta do iceberg de um programa maior, um acordo silencioso entre governos e inteligências externas, firmado há décadas. Mas por que revelar tudo isso agora? Especialistas acreditam que os arquivos estão vindo à tona porque algo está prestes a acontecer, algo que não poderá mais ser escondido. Seja uma manifestação em escala global, um colapso de informação impossível de controlar, ou um contato público inevitável. O mundo está sendo preparado, pouco a pouco, para uma revelação final. E se você está lendo isso agora, é porque já faz parte dessa mudança. Porque os arquivos secretos finalmente revelados não são o fim do mistério. Eles são o começo da verdade. E a verdade sempre esteve aqui. Com a liberação gradual desses arquivos, cresce a desconfiança de que tudo o que foi ensinado sobre a história da humanidade pode estar incompleto, ou pior, manipulado. Antigos textos sagrados, relatos mitológicos
e até civilizações perdidas como Atlântida, Lemúria e as misteriosas construções megalíticas que desafiam a engenharia moderna, estão sendo reavaliados à luz dessas revelações. E surpreendentemente, muitos desses documentos secretos citam coincidências demais para serem apenas mitos. Um arquivo desclassificado da NASA faz menção a frequências de sinal eletromagnético repetitivas captadas vindas das ruínas de Göbekli Tepe, na Turquia, menos um sítio arqueológico com mais de 12 mil anos, o dobro da idade das pirâmides. A linguagem cifrada do documento sugere que tais sinais podem ter origem artificial e ligação com constelações específicas, como Orion e Sirius, o mesmo conjunto estelar citado por civilizações antigas que nunca tiveram contato entre si. Como explicar isso? Outro ponto recorrente nos arquivos é o fenômeno chamado de visitantes da noite. Relatos antigos e modernos que descrevem seres humanoides que aparecem ao lado da cama durante o sono, paralisam a vítima e desaparecem em segundos. A Polícia Federal norte-americana possui dezenas de registros de denúncias desse tipo, e muitos arquivos foram etiquetados com a classificação influência externa desconhecida menos monitoramento aprovado. Em 2023, um dos maiores vazamentos da história veio à tona com o ex-agente David Grush, que afirmou, sob juramento ao Congresso dos Estados Unidos da América, que os Estados Unidos possuem tecnologia de origem não humana recuperada em acidentes, e que foram realizadas tentativas de engenharia reversa por décadas. Isso causou uma corrida dentro da comunidade científica e política internacional, pressionando por mais revelações. E agora, cada semana parece trazer um novo fragmento desse quebra-cabeça. Imagens em infravermelho, mostrando estruturas no fundo do Oceano Pacífico que se assemelham a plataformas tecnológicas. Capturas de radar de objetos que entram e saem da água sem causar impacto. E relatos crescentes de interferência eletromagnética em bases militares, momentos antes de drones e aviões simplesmente caírem do céu sem explicação. E a pergunta que assombra os bastidores de todos os governos é: eles estão apenas nos observando? Ou já estão nos preparando? Há quem diga que certos avanços tecnológicos da humanidade, como a criação dos microchips, lasers, fibras ópticas e até o salto em computação quântica, foram frutos indiretos de tecnologia recuperada. Isso aparece em documentos relacionados à Operação Paperclip, que trouxe cientistas nazistas aos Estados Unidos da América, incluindo Wernher von Braun, que supostamente teria declarado antes de morrer: o último grande inimigo da humanidade será uma ameaça vinda das estrelas, usada para unir todos sob um único controle. Mas talvez o trecho mais perturbador esteja em um memorando não classificado de um encontro secreto, ocorrido no final dos anos 80, onde líderes de 3 superpotências discutiram algo chamado Protocolo Epsilon. Esse protocolo previa a divulgação gradual da presença extraterrestre, iniciando com filmes, livros, teorias controladas, seguidas de vazamentos planejados, e por fim, a aceitação coletiva do fenômeno. Tudo isso seria feito para evitar o colapso social e manter a ordem global. Ou seja, tudo o que assistimos durante anos, desde ficções como Contatos Imediatos, Independence Day, até séries sobre alienígenas do passado, podem não ter sido coincidência, mas condicionamento estratégico. Agora que os arquivos secretos começam a emergir, a única certeza é que o desconhecido não é mais uma fantasia. Ele é real. Ele está entre nós, e o véu que o encobria está se rompendo rapidamente. A pergunta agora não é mais se existe algo além da Terra. A pergunta é: o que eles querem de nós? E, mais importante, estamos prontos para descobrir a verdade completa? Porque a verdade menos, como mostram os arquivos, sempre foi escondida diante de nossos olhos. À medida que mais trechos desses arquivos secretos vêm à tona, uma sensação desconfortável começa a se instalar. As peças sempre estiveram espalhadas por aí, só faltava coragem para juntá-las. Documentos esquecidos, relatos abafados, testemunhas silenciadas, todos eles, agora, estão ganhando voz. E cada novo detalhe revelado transforma o que antes era apenas curiosidade em algo profundamente inquietante. Um dos arquivos mais recentes, liberado discretamente por meio da Freedom of Information Act, descreve uma operação militar realizada no continente Antártico em 2004. O documento fala sobre o deslocamento de equipamentos científicos para a base,
McMurdo, mas em uma sessão confidencial, com diversas tarjas pretas, Hamankau. A uma estrutura hexagonal subterrânea de origem não identificada. Soldados que participaram da missão relataram que algo vivo parecia estar embaixo do gelo, como se pulsasse. Poucos meses depois, 2 pesquisadores civis que trabalhavam no local foram encontrados mortos, menos ambos por causas não esclarecidas. E então vem à tona o relatório do Projeto Serpo, um suposto programa de intercâmbio entre humanos e seres extraterrestres que teria começado após o incidente de Roswell. Em 1947, de acordo com esse arquivo, 12 militares teriam sido enviados para um planeta de origem dos visitantes, e apenas 7 retornaram após 13 anos. O conteúdo das gravações, que supostamente estão guardadas em instalações subterrâneas no Novo México, incluiria imagens, registros de uma sociedade avançadíssima e detalhes sobre como eles nos veem, uma espécie jovem, impulsiva, mas com um potencial grandioso. Esses documentos também expõem uma linha de pesquisa altamente restrita. O projeto Looking Glass, uma tentativa de manipular o tempo através de tecnologias de origem não humana. Cientistas teriam construído dispositivos capazes de ver linhas temporais prováveis. E o mais surpreendente foi a repetição de um mesmo ponto em todas elas. Um evento de convergência, previsto para a década de 2020, no qual a humanidade teria de escolher entre despertar ou submeter-se a uma nova forma de controle global. A Elite Global. Segundo os arquivos, já sabe disso há décadas. Uma elite que teria feito acordos com entidades desconhecidas, trocando silêncio e recursos por acesso à tecnologia, a própria implantação de chips, a evolução da IA automóvel e o monitoramento em massa, aparecem como itens de estudo de controle comportamental. Em relatórios internos, palavras como condicionamento de consciência, distração cultural e interferência direta, disfarçada de avanço são recorrentes. Mas talvez a revelação mais arrepiante até agora esteja em uma série de relatórios que mencionam a presença de sentinelas ocultas, entidades de aparência quase humana, que estariam infiltradas entre nós para observar a transição da humanidade. Elas não interferem diretamente, mas estariam presentes em momentos-chave da história. Alguns registros sugerem que essas entidades estiveram presentes durante a Segunda Guerra Mundial, nos protestos contra guerras nucleares, nos atentados que mudaram a geopolítica do planeta, menos sempre como observadores silenciosos. O Vaticano também aparece envolvido. Um arquivo rotulado como Codex 712b, escrito em latim e parcialmente traduzido por pesquisadores independentes, fala de luzes divinas vindas das estrelas, que visitaram papas do passado e entregaram mensagens codificadas. O documento sugere que certas revelações bíblicas foram reinterpretadas ao longo dos séculos para esconder a verdadeira origem de algumas entidades celestiais. E agora que o sigilo começa a ruir, uma nova onda de pânico e esperança se espalha. Pânico para os que sempre controlaram a narrativa. Esperança para os que sentem que a humanidade está despertando. Grupos de pesquisa independentes, ex-militares arrependidos e até funcionários de agências de segurança estão vindo a público, menos cada um com uma peça nova, um detalhe, um fragmento que completa o quebra-cabeça. O que os arquivos secretos revelam é que nós nunca estivemos sozinhos, e talvez nunca tenhamos realmente sido os únicos donos da nossa evolução. Alguém menos ou algo sempre esteve por perto, observando, testando, protegendo, dominando, talvez ambos. A verdade não está mais vindo. Ela já chegou, porque o tempo do silêncio acabou, e os arquivos secretos só começaram a falar. E quando os arquivos falam, eles não sussurram menos, eles gritam, gravam nos documentos frios a presença de algo tão antigo quanto o próprio tempo. Algo que não apenas nos observa, molda e altera o curso da história humana, sem jamais aparecer nas manchetes dos jornais. Há centenas de relatórios carimbados com datas que correspondem a eventos mundiais marcantes, tsunamis, apagões, pandemias, explosões inexplicáveis no céu, e ao lado dessas datas, uma única e assustadora sigla, P.I., Rua, presença externa registrada. Isso significa que alguém esteve presente durante esses eventos, e que a influência pode ter sido mais direta do que se pensava. Um dos arquivos mais assustadores relata que, minutos antes do famoso apagão no Canadá em 2003,
Um objeto em formato triangular foi captado no radar flutuando em silêncio sobre a central elétrica de Ontário. O objeto desapareceu instantes depois, e o que veio a seguir foi o maior apagão da história norte-americana. Coincidência? Outro documento originado de uma divisão científica russa descreve com precisão matemática o que eles chamam de linhas de contato repetitivo, pontos específicos no planeta Terra onde o campo magnético sofre distorções inexplicáveis e onde, com frequência, luzes, seres ou objetos desconhecidos são vistos interagindo com o ambiente. Esses pontos incluem a Ilha de Páscoa, o Triângulo das Bermudas, a Amazônia Profunda, o deserto do Saara e uma misteriosa faixa próxima à Antártida chamada internamente de Zona Zero. Mas talvez o conteúdo mais chocante de todos não esteja nos arquivos técnicos, e sim nos relatos emocionais deixados por quem viveu o contato. Testemunhos de militares, cientistas e agentes de inteligência que decidiram quebrar o silêncio nos últimos anos. Pessoas como Robert Jacobs, ex-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que declarou publicamente que testemunhou um míssil ser desativado por um objeto voador desconhecido, em pleno voo, no meio de um teste nuclear. O. Charles Hall, meteorologista do Exército, que alegou trabalhar ao lado de entidades conhecidas como Altos Brancos, seres extremamente inteligentes, com aparência frágil, que negociavam diretamente com autoridades militares em bases remotas. Esses testemunhos, que antes pareciam isolados, agora se conectam aos documentos liberados. Cada nome, cada local, cada evento está lá, digitado, datado, armazenado por décadas e finalmente revelado. E à medida que o quebra-cabeça se completa, a realidade se torna mais perturbadora. A Terra pode não ser apenas observada, ela pode ser compartilhada. Há menções em documentos secretos a colônias ocultas em regiões inabitáveis, onde certos grupos mantêm contato permanente com entidades externas. Bases subterrâneas nos Estados Unidos da América, China, Brasil e Austrália são citadas em códigos internos com nomes enigmáticos como NI, Estação Z, Caminho das Estrelas. Em uma dessas bases, segundo um dos arquivos, teria ocorrido o primeiro experimento de comunicação contínua interespécies, e o resultado não foi divulgado por um motivo assustador. A inteligência do outro lado compreendia mais sobre nós do que nós mesmos. E então surgem os documentos, que tratam de um tema ainda mais delicado: o espiritual. Vários arquivos menos antes classificados como pseudociência, foram reenquadrados como pesquisa de consciência expandida, com experimentos envolvendo soldados expostos a campos energéticos gerados artificialmente. Alguns relatórios afirmam que, sob influência desses campos, os soldados viam seres de luz, estruturas geométricas impossíveis e recebiam informações em forma de imagens mentais. A conclusão preliminar de um desses documentos: a consciência humana pode estar conectada a um campo maior, acessado e manipulado por tecnologias não humanas. Sim, estamos falando da possibilidade de que os limites entre o físico e o espiritual, entre o real e o invisível, sempre foram mais tênues do que acreditávamos. E os arquivos secretos revelam que eles sabiam disso o tempo todo. Agora, o que antes era segredo se torna evidência. O que antes era negado se torna confirmado. E o que antes era fantasia se torna mais pura realidade. Os governos estão com medo. As agências não conseguem mais conter o fluxo de vazamentos. Jornalistas, investigadores independentes e até ex-membros de programas secretos estão sendo protegidos por leis internacionais de denúncia, porque a verdade está escapando por todos os lados. E ela é grande demais para ser controlada. E neste momento da história, uma coisa é certa: os arquivos secretos não são apenas histórias do passado. Eles são o espelho de um futuro que já começou. Um futuro onde nós, a humanidade, finalmente encaramos o abismo cósmico que nos observa menos e escolhemos não mais recuar. Porque agora sabemos, eles existem, eles sempre existiram. E agora, nós também existimos para eles. Você está prestes a mergulhar em segredos ocultos, arquivos secretos, fatos inexplicáveis e revelações que foram escondidas da humanidade por décadas. Se você é apaixonado por conspirações, fenômenos sobrenaturais, tecnologia alienígena e mistérios que a ciência não consegue explicar, este canal é o seu novo refúgio. Inscreva-se agora
E ative o sininho para não perder nenhuma investigação profunda, vazamentos inéditos e histórias reais que vão desafiar tudo o que você acredita sobre a realidade. Aqui a verdade vem à tona. Eles existem. E nós vamos provar.